História das igrejas no Brasil. Os pentecostais. As primeiras manifestações pentecostais podem remontar até o século XVIII, quando o metodismo foi implantado. Wesley, ao comentar algumas pessoas que entraram em êxtase em um de seus cultos, comentou: essas manifestações podem ou não ser verdadeiras. A origem do pentecostalismo. O primeiro grupo de pentecostais conseguiram sua membresia das igrejas Holiness Wesleyanas, um grupo de metodistas, e em muitos casos dos grupos renovados onde elas começaram, batistas, metodistas, presbiterianas. O primeiro grupo enfatizava ao falar em línguas estranhas como evidência do batismo no Espírito Santo. Em termos de data, foi provavelmente a abertura do Bethel Bible College em Topeka, Kansas, dirigido por Charles Parham, em outubro de 1900. Em 1º de janeiro de 1901, os alunos deste colégio estavam estudando a obra do Espírito Santo e uma das alunas, Agnes Osman, pediu aos seus colegas que lhe impusessem as mãos para que ela recebesse o Espírito. Ela falou em línguas e mais tarde outros estudantes falaram em línguas também. Parham abriu outra escola em 1905 na cidade de Houston, Texas. Foi de lá que William Seymour, um aluno negro, ao receber o mesmo dom, tornou-se mais tarde o líder de uma missão no número 312 da Rua Azusa, em Los Angeles, no ano de 1906. Falar em línguas se tornou comum nessa missão. Pessoas que vinham visitá-la tiveram experiências similares e levaram a mensagem para outros países. Pode-se dizer que a missão da Rua Azusa é a mãe do pentecostalismo mundial. Por mais que já tenham acontecido algumas manifestações do pentecostalismo antes da Rua Azusa, a Rua Azusa é a que ficou a mais famosa, a mais conhecida. Essa missão chamava-se Missão Apostólica da Fé. Este nome durou até 1914, quando foi mudado para a Assembleia de Deus. Muitos jovens pregadores e aspirantes a pregadores iam ter com William Seymour para receber os dons. Foi assim que Gunnar Vingram e Daniel Berg, os fundadores da Assembleia de Deus no Brasil, tornaram-se pentecostais em 1908. Em 1907, um pastor chamado William Dunham recebeu do Seymour os dons. Dunham abriu sua própria missão também em Los Angeles, ficava na North Ave 943. Foi nesta missão que Louis Franciscan, futuro fundador da Congregação Cristã do Brasil, recebeu os seus dons. Os pentecostais no Brasil. O pentecostalismo no Brasil se divide em 3 grupos distintos que surgiram em 3 épocas diferentes. São eles os pentecostais históricos, que surgiram na primeira década deste século, Assembleia de Deus e Congregação Cristã do Brasil. Os pentecostais da segunda geração, surgidos a partir da década de 50, Quadrangular, Brasil para Cristo, Casa da Bênção, Deus é Amor. E os neopentecostais, surgidos a partir da década de 70, sendo a principal a Universal do Reino de Deus. A origem da Congregação Cristã no Brasil. Foi a primeira igreja pentecostal a se instalar no Brasil. Foi fundada no Brasil pelo missionário Louis Franciscan, um italiano nascido em Cafasso Novo, Udine. Veio para os Estados Unidos em 1890. Lá se tornou presbiteriano em 1891. Nessa igreja, chegou a ser diácono e, na ausência do pastor, causou distúrbios à fé presbiteriana, indo se batizar por imersão, juntamente com outros 18 membros. Um irmão de sua igreja batizou-os em 1903, mesmo não sendo ordenado para o ato. Em 1907, recebeu os dons na igreja de William Dunham. Nesta mesma igreja foi-lhe revelado que deveria pregar a colônia italiana, o que fez com presteza. Franciscan visitou a Argentina em setembro de 1909 e em janeiro de 1910. Chegou ao Brasil em março de 1910, na cidade de São Paulo. Através de um contato direto, foi parar em Santo Antônio da Platina, no Paraná, onde organizou sua primeira igreja no Brasil, com colonos italianos. Foram 11 ao todo. O crescimento desta igreja foi tímido até o meado dos anos 50.
a partir desta data, cresce expressivamente. No sul e sudeste do país, muitas igrejas do interior que professavam a fé presbiteriana foram alvos de renovação por parte dos adeptos da congregação. Interessante anotar o dom de línguas que possuía. Em seu diário, ele diz que, por suas mãos, muitas pessoas conseguiram estes dons, mas acaba entrando em contradição na página 23 do próprio livro, que diz: outra dificuldade que encontrei foi não conhecer uma palavra do idioma português, se achar sem dinheiro e doente. Aí nós pensamos, e o dom de línguas que ele possuía servia para quê? Essa é uma contradição muito intrigante. A origem da Assembleia de Deus no Brasil. Em 19 de novembro de 1910, chegaram ao Brasil dois pastores. O primeiro era Gunnar Wingren, um ex-pastor batista que fora excluído do ministério pela Igreja Batista em Michigan. O segundo era Daniel Berg, que também fora excluído da Comunhão Batista, depois de receberem os dons lá do William Seymour e para atender a um sonho de um irmão chamado Adolf Oudin, vieram para o Brasil. Chegando em Belém de Pará, se apresentaram a Eurico Nelson, um missionário batista no Amazonas, identificando-se como batistas. Ofereceram-se para ajudar no trabalho e pediram hospedagem. Como não tinham carta de recomendação da igreja que eles vieram, e nem podiam ter, pois eram excluídos, o missionário deixou-os usar o porão da igreja como casa. Logo depois, Eurico Nelson precisou viajar para o sul, fazer uma viagem, e deu oportunidade para que os dois recém-chegados pedissem ingresso na igreja, declarando-se membros de uma igreja nos Estados Unidos. Wingren declarou sua condição de pastor e a igreja recebeu-os com alegria. Como não sabiam falar português e nem os membros inglês, com exceção de um, tudo ficou muito fácil. Nota-se uma certa desonestidade em como eles conseguiram entrada na igreja. Primeiro, que não falaram que eram membros excluídos. Depois, porque não esperavam a volta do pastor titular. Naquele tempo, tinha que fazer uma viagem de Belém do Pará ao sul de navio e levaria meses para voltar. Os dois foram mais desonestos ainda quando começaram a fazer cultos no porão da igreja. Só alguns membros eram convidados e as reuniões começavam após o término dos cultos regulares da igreja. Nessas reuniões, vocês já imaginam, haviam estranhas línguas e estranhos ruídos. Alguns membros da igreja começaram a adotar as ideias dos falsos irmãos, aumentando o número e chegando ao ponto de haver manifestações pentecostais numa reunião de oração da igreja. O evangelista Raimundo Nobre convocou, com o apoio da maioria dos diáconos, uma sessão extraordinária, e os adeptos de Wingren e Berg foram excluídos novamente de mais uma igreja batista. Ao todo foram 13 pessoas excluídas. No meio deles estava o moderador da igreja, substituto direto de Eurico Nelson, José Plácido da Costa, homem culto e o provável tradutor das mensagens pentecostais nas reuniões do porão. A igreja contava com 170 membros, assim é estranho que o historiador pentecostal Emílio Conde diga que a minoria excluiu a maioria. Wingren e Berg não pararam por aí, continuaram a fazer o trabalho de proselitismo dentro das igrejas batistas, percorreram o Brasil inteiro na busca de novas renovações. Pode-se dizer que em muitos casos foram bem-sucedidos. O próprio Wingren afirma em seu diário que, por onde íamos, buscávamos nas igrejas e nas casas dos batistas infundirem um novo batismo. Este novo batismo constituía de doar aos crentes já convertidos o dom de línguas. Nisso, Wingren também entra em contradição na questão dos dons de língua. Ele considerava-se o doador dos dons de línguas a muitos crentes. Pois bem, na página 34 de seu diário, ele relata que agora com esforço começamos a estudar a língua e durante esse tempo participamos dos cultos da Igreja Batista. Por não termos dinheiro para pagar as aulas, Daniel teve de conseguir um emprego na fundição. Ali ele trabalhava de dia, enquanto eu estudava o idioma. Depois eu lhe ensinava de noite o que aprendera de dia. Assim, com esforço, aprendemos o português. Esse foi o mesmo erro de Franciscan, que
Que dom era esse que não foi usado para o fim que a Bíblia deixou, pois em Atos 2 diz que as línguas faladas pelos apóstolos coincidia com a necessidade de cada ouvinte. Romano ouvia em latim, grego em grego, e nenhum dos apóstolos tiveram que entrar na escola para aprender idioma nenhum. Em 1911, os dois fundaram a Missão de Fé Apostólica, que posteriormente mudou-se de nome para Assembleia de Deus. Cresceram muito após a década de 50 e são hoje o maior grupo de pentecostais no Brasil, chegando a mais de 3 milhões de adeptos. A origem dos pentecostais da segunda geração. A partir de 1950, multiplicou-se o número de denominações pentecostais. Esse fato deve-se principalmente pelas incentivadas cruzadas nacionais de evangelização que percorreram todo o país. Usavam-se tendas como templos improvisados e grandes anúncios nas rádios da época. Esse período é conhecido como a segunda geração de pentecostais. Foi assim que nasceu a Igreja do Evangelho Quadrangular. Ela foi fundada no Brasil pelo missionário americano Harold Williams em 1953, na cidade de São Paulo. Foi inovadora em alguns pontos cruciais do pentecostalismo. Não eram tão intransigentes no uso da roupa e do cabelo como os assembleanos e os cristãos. Seus cultos eram ainda mais desorganizados que os de seus antecessores, deixando a recomendação de Paulo em 1 Timóteo 2, do versículo 8 ao 13. Atropelaram as escrituras e ordenaram mulheres para o ministério, dando títulos de pastoras. Seus templos estão situados principalmente no sul e no sudeste do país. A febre do pentecostalismo estava a toda nessa época. Em 1956, o ex-pastor assembleano e depois quadrangular, Manuel de Melo, iniciou uma divisão nestas duas igrejas. Dessa divisão surgiu a Igreja O Brasil para Cristo. Esta igreja foi um pouco mais rígida que a quadrangular e um pouco menos exigente que a assembleana. Seu crescimento foi espantoso. Na época áurea de Manuel de Melo, ele chegou a ordenar mais de 300 pastores num só dia, a maioria ex-presbíteros da Assembleia de Deus. Chegaram a ter o maior templo protestante no Brasil, na cidade de São Paulo. Seus programas de rádio eram largamente ouvidos em todo o país. Chegaram a ter mais de 1 milhão de membros. Na última pesquisa feita, o número foi de 197 mil. Com a morte do missionário, o trabalho deixou de ter o crescimento expressivo que marcou o seu início. Tem perdido muitos membros para as divisões das assembleias para os neopentecostais. As igrejas pentecostais continuaram a rachar. Em 1960, surgiu a Igreja Nova Vida, no Rio de Janeiro. O missionário David Martins Miranda, que tem origem assembleiana, deixou-a e fundou a Igreja Deus é Amor em 1962. Esta igreja ainda está em ascensão. Cresce em muito entre a população mais carente do país. O fato de seu fundador e líder ter morrido dificulta um pouco a propagação. Seus programas de rádio têm grande audiência na camada mais pobre, principalmente nos moradores da zona rural. Muito parelha a esta igreja em doutrinas e costumes, a igreja Só o Senhor é Deus, que tem como fundador o missionário Miranda Leal, que dizem ser primo de Davi Miranda. Esta igreja, que tem a sua sede em Maringá, no Paraná, e seus templos, quando construídos por Miranda Leal, têm a forma de uma arca, como a de Noé. Em 1964 surge a Casa da Bênção, fundada pelo missionário Doriel de Oliveira. É quase inexpressiva nas cidades de pequeno porte, mas é bem representada nos grandes centros. Esta igreja até hoje costuma usar tendas improvisadas como templos para iniciar seus trabalhos. Os neopentecostais. Neopentecostalismo é um nome que se dá aos pentecostais da terceira geração. São assim chamados porque diferem muito dos pentecostais históricos e dos da segunda geração. Realmente é um novo pentecostalismo. Não se apegam à questão de roupas, de televisão, de costumes, e tem um jeito diferente de falar sobre Deus. Dualizam muito o mundo espiritual, dividindo entre Deus e o diabo. Para eles, o mundo está completamente tomado por demônios, e a sua função é expulsá-los. Pregam a prosperidade como meio de vida. Pobreza é coisa de Satanás. Seus cultos são sempre emotivos.
Doença também só existe em quem não acredita em Deus e sua origem é sempre o demônio. Em muitos pontos pode-se dizer que suas doutrinas são bem parecidas com as doutrinas das religiões orientais, tais como Seishonoe, hinduísmo e budismo. Para eles, o crente não pode sentir dor, ser pobre ou estar fraco. Este movimento começou no início da década de 70. Seu crescimento deve-se muito aos programas de rádio e televisão, nos quais, devido ao anúncio de curas e milagres, tiveram uma grande audiência. Seus ouvintes e telespectadores geralmente são recrutados para dentro de suas igrejas. O sistema de testemunho é forte, isso certamente encoraja outros a tomar o mesmo caminho. No Brasil, a maior igreja neopentecostal é a Universal do Reino de Deus, a IURD. Já conta com mais de 2.000 templos em todo o Brasil e é a terceira maior igreja evangélica do país, ficando atrás da apenas Assembleia e da Cristã. Fundada em 1977 pelo bispo Edir Macedo, tem procurado estabelecer um sistema episcopal como católico. Possui um forte esquema de comunicação que é sem dúvida o fator de peso na divulgação e crescimento de seus trabalhos. Depois da Universal, a maior igreja pentecostal no Brasil é a Igreja Internacional da Graça. Esta igreja foi fundada em 1980 pelo missionário R.R. Soares, no Rio de Janeiro, na intenção de imitar o trabalho de Kenneth Hagin, um dos maiores apresentadores de igrejas televisionadas dos Estados Unidos. Soares investe muito na apresentação de seus programas. Outra igreja forte no ramo neopentecostal é a Renascer em Cristo, que trabalha principalmente com a camada alta da sociedade. Há pouco tempo quase comprou uma rede de televisão. A tendência é crescer. Seu fundador se autodeclarou apóstolo. As divisões do pentecostalismo. Os pentecostais alegam que o aparecimento do Espírito Santo dentro das igrejas surgiu como resposta de Deus ao modernismo teológico. Quer dizer que o Espírito Santo tinha sumido das igrejas por quase 2.000 anos? Poucos sabem quando afirmam uma coisa dessas, que quando os pentecostais estavam renovando os trabalhos batistas no começo do século, estes mesmo crentes frios estavam dando suas vidas em campos missionários de todo o mundo. Antes de dividir as igrejas de Jesus, seria bom que lessem Provérbios 6:19. Os batistas renovados. A renovação das igrejas batistas no Brasil, como denominação, começou no ano de 58. Desde esta data até o ano de 65, quando realmente houve a divisão, muitas reuniões foram feitas no intuito de evitar o racha nas igrejas batistas de todo o Brasil. O iniciador do movimento divisório nas igrejas batistas do Brasil foi um pastor da Igreja Batista de Vitória da Conquista chamado José Rego do Nascimento. Era um grande orador e logo conseguiu fazer fileiras e conquistar algumas pessoas de nome para o seu movimento. Foi o caso do pastor Enéas Tognini, pastor da Igreja Batista de Perdizes. Essa reunião de forças levou o caso a ser analisado várias vezes. Houve muitas reuniões de um comitê organizado para este fim, formado por 11 membros, buscando uma solução conciliadora para a questão pentecostal dentro das igrejas batistas. A decisão estabeleceu que a atuação do Espírito Santo na vida dos crentes se faz através de um processo chamado santificação progressiva, que manifestações emotivas, por mais sinceras que sejam, não podem ser apresentadas como padrão a ser seguido por todos, que a ênfase dada à doutrina do batismo no Espírito Santo tem causado reuniões barulhentas, carregadas de emocionalismo e provocado manifestações de orgulho espiritual, bem como proselitismo de crentes que não adotam tais ideias. Isso aconteceu em 63. Em 65, ao realizar-se a convenção em Niterói, com 3.035 mensageiros, as preocupações maiores era a grande campanha de evangelização marcada para o mesmo ano. No plenário, mais uma vez, surgiu o problema da renovação. O presidente, vendo que isso atrapalharia a campanha, pediu que a questão fosse resolvida no ano seguinte. Porém, a intransigência dos reavivalistas foi tanta que precisou ser resolvida naquela convenção. Decidiu-se então pela exclusão da comunhão às igrejas renovadas.
Só naquele ano, mais de 300 igrejas se rebelaram e tiveram que ser excluídas. Juntas formaram uma convenção, a qual denominaram Convenção Batista Nacional. Assim, pela primeira vez, houve uma divisão entre os batistas brasileiros como um grupo. Os carismáticos. O movimento pentecostal iniciado em 1900 por Parham conseguiu invadir todas as denominações antigas, batistas, presbiterianas e metodistas. Até então, falar em línguas era para os pregadores pentecostais uma resposta de Deus condenando as denominações tradicionais. Todos os grupos renovados que saíam de suas igrejas originais condenavam os que não aceitavam o pentecostalismo. De repente, o mundo pentecostal teve uma surpresa. Essa surpresa foi a chegada dos pentecostais católicos ou carismáticos. No início de 60, explodiu a mania carismática nas antigas denominações episcopais da Califórnia. Seu líder principal foi Dennis Bennett de Van Nuys. Um discípulo dele, John Stone, espalhou seu ensino através da revista Trinity entre os anos de 61 a 66. Por esse mesmo período, Larry Christensen liderou o avivamento carismático entre as igrejas luteranas nos Estados Unidos. Em 67, foi a vez da Igreja Católica Romana formar seu grupo de carismáticos. Tudo começou num retiro de universitários na Universidade de Duquesne, Pittsburgh. Houve muitos que falaram em línguas naquele retiro. O primeiro grande líder dos carismáticos católicos parece ter sido Ralph Keifer. Em fevereiro de 67, ele levou a mensagem carismática para a Universidade de Notre Dame, e muitos alunos e professores falaram em línguas. De princípio, tanto os pastores pentecostais como padres católicos condenaram o mais novo movimento pentecostal. Na verdade, os padres até tinham uma certa razão, pois era um ensino totalmente contrário às doutrinas do Vaticano. Já os pastores pentecostais condenavam mais por ciúme, afinal, a grande vantagem de falar em línguas, que foi a bandeira dos pentecostais por mais de 6 décadas, estava agora na boca dos católicos. A diferença dos carismáticos com os pentecostais é, primeiro, que eles se renovam e permanecem nas suas próprias congregações, enquanto os pentecostais históricos dividiam as igrejas. Os carismáticos usualmente pertenciam à classe média, são separatistas, urbanizados, de tendência ecumênica e pluralistas em sua teologia. As igrejas pentecostais clássicas eram originalmente constituídas de operários e eram barulhentas em seus cultos. Os carismáticos católicos só conseguiram o agrado do Papa, não o aval. Em 1975, neste ano, o movimento reuniu 10 mil carismáticos em Roma. Num pronunciamento ecumênico, o Papa falou simpaticamente à Assembleia. Foi uma vitória ao movimento carismático. De princípio, João Paulo II não aprovou muito o movimento, mas atualmente ele é favorável, principalmente porque os carismáticos já se organizaram em quase todo o mundo, e no Brasil, que é o maior país católico do mundo, o movimento está esparramado em quase todas as suas paróquias. Para dizer com mais sinceridade, é um movimento carismático que está conseguindo deter o movimento pentecostal e neopentecostal na América Latina, que aliás é o grande reduto católico do mundo. Por favor, compartilhe o vídeo e deem like na publicação, isso é muito importante para mim. Ines Osman pediu aos seus colegas que lhe impusessem as mãos para que ela recebesse o Espírito. Ela falou em línguas e mais tarde outros estudantes falaram em línguas também. Parham abriu outra escola em 1905 na cidade de Houston, Texas. Foi de lá que William Seymour, um aluno negro, ao receber o mesmo dom, tornou-se mais tarde o líder de uma missão no número 312 da Rua Azusa, em Los Angeles, no ano de 1906. Falar em línguas se tornou comum nessa missão. História das igrejas no Brasil. Os pentecostais. As primeiras manifestações pentecostais podem remontar até o século XVIII, quando o metodismo foi implantado. Wesley, ao comentar algumas pessoas que entraram em êxtase em um de seus cultos, comentou: essas manifestações podem ou não ser verdadeiras. A origem do pentecostalismo. O primeiro grupo de pentecostais
conseguiram sua membresia das igrejas Holiness Wesleyanas, um grupo de metodistas, e em muitos casos dos grupos renovados onde elas começaram, batistas, metodistas, presbiterianas. O primeiro grupo enfatizava ao falar em línguas estranhas como evidência do batismo no Espírito Santo. Em termos de data, foi provavelmente a abertura do Bethel Bible College em Topeka, Kansas, dirigido por Charles Spurgeon, em outubro de 1900. Em 1º de janeiro de 1901, os alunos deste colégio estavam estudando a obra do Espírito Santo e uma das alunas Agatha com William Seymour para receber os dons. Foi assim que Gunnar Vingram e Daniel Berg, os fundadores da Assembleia de Deus no Brasil, tornaram-se pentecostais em 1908. Em 1907, um pastor chamado William Dunham recebeu do Seymour os dons. Dunham abriu sua própria missão também em Los Angeles, ficava na North Ave 943. Foi nesta missão que Louis Franciscan, futuro fundador da Congregação Cristã do Brasil, recebeu os seus dons. Os pentecostais no Brasil. O pentecostalismo, pessoas que vinham visitá-la tiveram experiências similares e levaram a mensagem para outros países. Pode-se dizer que a missão da Rua Azusa é a mãe do pentecostalismo mundial. Por mais que já tenham acontecido algumas manifestações do pentecostalismo antes da Rua Azusa, a Rua Azusa é a que ficou a mais famosa, a mais conhecida. Essa missão chamava-se Missão Apostólica da Fé. Este nome durou até 1914, quando foi mudado para a Assembleia de Deus. Muitos jovens pregadores e aspirantes a pregadores iam